Mateus, capítulo 3. São Mateus, capítulo 3. Aonde nós vamos estar? Versículo 11. Aqui é uma de João Batista. O Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 3, versículo 11. Quando João Batista ele estava falando, ele estava pregando, ele disse assim: ó, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Amém? Olha só a missão de Jesus Cristo. A palavra diz que quando Jesus saiu da água, quando João Batista batizou, aqui está, na sequência do texto, né? 3,16, aqui mesmo, olha só. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aí foi uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, Deus tem muito prazer, né, na vida desse filho, que é maravilhoso. Então essa palavra que João Batista disse a respeito de que ele batizava com água para o arrependimento, é coisa que o pastor, que a gente faz, né? Vários irmãos que são batizados, né, sabem disso, né? Para o arrependimento. Arrependimento do quê? Arrependimento do pecado, né? Mas ele afirmava: mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas, ou seja, eu não tenho capacidade nem de tirar o sapato desse homem, tão firme e poderoso que ele é. Já uma vez falando de quem? De Jesus Cristo. Amém? Amém. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, eu separei aqui essa palavra para a gente ver agora. Vamos ver em Atos 2 quando se cumpriu essa palavra, né? Atos capítulo 2, do batizadores. Atos 2, todos quase conhecem, que é o dia do Pentecostes, e a descida do Espírito Santo foi uma das primeiras vezes que Jesus Cristo já tinha feito aquela promessa, nós já falamos aqui: eu vou para o céu para enviar até vocês o Espírito Santo, né? Vou enviar até vocês o Espírito Santo de Deus. Então, aí se cumpriu aqui, Atos 2, a descida do Espírito Santo. Como se cumpriu essa palavra que o Senhor falou. Atos capítulo 2, versículo 3. Olha só a forma, nós estamos falando de símbolos, né, do Espírito Santo. Olha só a forma, nós já falamos que Jesus Cristo, que João Batista falou, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, olha um dos símbolos aqui, ó. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. No capítulo 2, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2, 3. Amém? Então olha só. Línguas como que de fogo, ou seja, é como um relâmpago, vamos pensar assim, né, que vai descendo sobre o povo, né, e eles recebendo o batismo com o Espírito Santo. Então, eu separei esse símbolo aqui a respeito dessa palavra. Irmãos, tem uma parte aqui em Hebreus 12, que também fala que ele é um fogo consumidor. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele tem o Espírito Santo dele no nosso meio, por isso que ele chama nós de ungidos. Amém? É por isso que quando, muitas vezes a gente falha. Quem estava lá na pregação, a pastora Grace, lá em Jateí, estava ali, a cachorrinha que ela pregou, ela falou de uma falha que ela teve. Então, o Senhor cobrou ela, né? Por sua causa, meu nome está sendo blasfemado. E ela fez um conceito que Deus abençoou. Às vezes a gente faz o erro e o nome de Deus é blasfemado por nossa culpa. Amém? E aí, quem se levanta contra nós, é bíblico isso. O Senhor fala: ai daquele que tocar nos meus ouvidos. Às vezes a pessoa não vai lá, então não tocar, não vou fazer. Ele se levanta
falando, e aí recebe a punição de Deus. Tá vendo? Então, Amém. mas lá em Hebreus 12, se os irmãos quiserem conferir, Hebreus capítulo 12, há algo muito importante, louvado seja Deus da gente frisar aqui, porque capítulo 12, versículo 23, louvado seja Deus, diz assim: que falou a respeito a universal Assembleia Igreja que estão escritos nos céus e a Deus, os justos todos, e aos Espíritos justos aperfeiçoados. Por quê? Se a gente estudar Hebreus 12 inteiro, nós vamos achar palavras que falam a respeito do poder, do Espírito, da forma em que o Senhor atua a esse respeito. Por que ele fala e aos Espíritos dos justos aperfeiçoados? Porque Ele é quem vai trabalhando a vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Amém. Olha, presta bem atenção. Então, aonde que nós vamos chegar? Poucos irmãos aqui foram batizados com o Espírito Santo. Né? Só quando você está orando a Deus, você está buscando batismo com o Espírito Santo. Eu não sei qual é a forma em que você vai sentir sobre a sua vida. Então você fica atento, porque se é com fogo, você vai receber um calor, como se o seu corpo estivesse incendiando. É aquilo que nós falamos no último estudo que nós tivemos. Não abra o olho. Feche os olhos e espera. Fica esperando. Se é fogo, é um dos outros símbolos, é aqui eu falei sobre a água. Né? Está lá no livro de São João, capítulo 7. Então a água também é um dos símbolos do Espírito Santo. Você vai receber um refrigério. Vamos olhar? São João Evangelho, capítulo 7. Louvado seja Deus. São João, capítulo 7, versículo 37. Diz assim a palavra de Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou de novo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha só a conclusão. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Como que Jesus foi glorificado? Ali na cruz. Amém? Porque suportar o que ele suportou por nós, né? Ali foi um momento de glória. Né? Então isso, por que a gente traz isso hoje para nós, esse aprendizado? Às vezes a gente pensa, estávamos falando agora com os irmãos aqui a respeito de algo que acontece. Né? A própria palavra diz que não cai uma folha do árvore sem a permissão de Deus. Então, por exemplo, tudo que passamos, nós estávamos falando da vida de Jó. Tudo que Jó passou. Só que no final de tudo a gente vê as bênçãos que veio para ele depois. Né? A Bíblia fala que ele não pecou quando levaram todos os seus gatos, suas ovelhas. A fazenda de Jó acabou. A Bíblia fala que levaram tudo que ele tinha, mas ele não blasfemou contra Deus. Amém? Amém. Às vezes você tem sua geladeira ungida, mas de repente ela tem. Dependendo da situação, você vai falar com ele. Né? Esse que estava falando. Você fala um palavrão, você chamou o feio perto de você. Amém? Por quê? Amém. Olha só, isso que o Espírito havia de receber, os que nele crescem. Então, se nós cremos em Jesus, nós vamos receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É só esperar, irmãos. É só ter aquela vocação. Jesus, eu não amo mais. O Senhor me chamou para servir o Senhor, eu vou ficar na minha posição e eu não vou perder a minha bênção por nada desse mundo. Então, olha só, Jesus estava falando a respeito
da água, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém, irmãos? Amém. E aí, no versículo 39 fala que ele estava falando do Espírito Santo que ele iria enviar. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus ainda está em nosso meio. Ele não foi retirado porque Jesus ainda não tirou a igreja. Muitos pregadores falam que quando Jesus Cristo tirar a igreja, vai cumprir-se a palavra que vai falar que vai ser o momento do Espírito Santo de Deus habitar no meio do povo para ajudar eles nas suas aflições. Outros falam que vai ser retirado junto com a igreja. Amém? Jesus já falou, já foi claro, que a glória dele vai ter um momento da festa lá no céu. Ele não deixou claro para nós: ó, eu vou deixar no Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, a glória, a Bíblia fala que nunca houve na face da terra agonia como vai haver no tipo se eu tirar a igreja dele. Fala que as embarcações vão perder a direção. Né? Fala que por exemplo, a gente faz uma comparação hoje assim: o avião está lá em cima. Se o piloto for disponível, vai subir. Né? Só que não vai ter morte, dependendo da data. Tá bem? É a Bíblia. Por isso que é bom estudar. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Nós não podemos mudar nada, nem tirar e nem acrescentar do que está escrito aqui. Amém. Deus fez assim. O que Jesus falou: santifica a verdade. A tua palavra é verdade. Amém? Então, nós falamos sobre fogo, sobre água. O que mais no outro versículo? Aqui em João 3:5, dou uma olhadinha para a gente conferir, né? Fala. Jesus estava falando sobre Nicodemo, sobre o nascimento. São João 3:5. Na verdade, Jesus respondeu: na verdade, que aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Então Jesus sempre foi claro nas suas pregações, nas suas mensagens, a respeito de como ele pode, como a gente pode receber o batismo com o Espírito Santo. Então nós falamos com fogo, com água. Vamos falar um pouquinho sobre o vento. Está lá no livro de 2 Coríntios capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha. É muito importante essa palavra aqui, porque o Senhor vai falar conosco poderosamente também. 2 Coríntios capítulo 2. Louvado seja Deus. Versículo 14 e 15. Você estava lá em João, segue para frente, vai ter Atos, Romanos. Aí já não foi. Capítulo 2, versículo 14. Ainda falando do vento, ou seja, vamos falar do vento. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos salvam e nos superam. Olha só. Por que fala? Falou de vento? Não. Mas observa uma coisa. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. O Espírito de Deus, ele não tem cheiro. Amém? O cheiro do Espírito de Deus é nós. Amém? Amém. Porque, olha só o que a palavra fala. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Por quê? Como assim? Aonde nós estivermos, aonde a gente se colocar, seja onde for, o Espírito de Deus está junto de nós. Isso que nós temos que fazer. Você vai falar com alguém, você vai falar com seu patrão, sua patroa, seja quem for,
vai fazer um negócio na cidade, por isso que o Senhor pede para nós acompanhar o nosso bom jeito de cristão de ser. Amém? Porque somos o cheiro de Cristo, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, olha só, manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Amém? Quantas pessoas já chegou a você e falou assim, olha, depois que você conversou, como fala para nós, virou crente. Você virou crente, você é capaz de ser virou, né? Não é assim que fala para nós? Depois você passou a ser evangélico, você mudou, tá bacana, gostei de desse jeito. Mas por quê? Você começa a disciplinar a sua vida aprendendo com a Bíblia, né? Com Jesus Cristo. O que você pode, o que você deve, o que você não deve. É por isso que o Senhor fala, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Enquanto eu estou lá roçando, lá está o cheiro de Cristo. Quantos irmãos estão no asfalto, ou está lá mexendo com o gado, ou está lá mexendo no escritório, ou está lá no banco, ou está lá onde for, está lá no telhado, tem o cheiro de Cristo. Amém? Então, em todo lugar vai estar. Esse, por quê? Por conta do Espírito Santo de Deus. Então, olha, presta bem atenção. Aí eu não tirei aqui a respeito, lá em Atos, nós já lemos, Atos 2, esse Espírito Santo fala que um vento veemente. Nós vamos pular já essa parte que a gente já leu. Vamos falar sobre o azeite agora, amém? O azeite a gente tem diversidades de cheiro. O pessoal fala, mas é bíblico. Abra a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo. Capítulo 30. Louvado seja Deus. Amém? Êxodo capítulo 30, versículo 22. Aí no texto, olha bem na sua Bíblia, está escrito o azeite da santa unção. Correto? É o segundo livro, bem no começo da Bíblia. O segundo livro do Velho Testamento. A palavra diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias da mais pura mirra, 500 ciclos, de canela aromática, a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, este será o azeite da santa unção. Amém. Amém? Aí Deus, na sequência, ele pede, né? Tudo que você levar para lá, você vai ungir. Amém? Irmãos, eu vou contar um testemunho de um irmão que ungiu um carro, e ele ungiu o carro, pediu para ungir, pastor ungiu o carro, então a partir daquele momento aquele carro fica consagrado às coisas de Deus. Depois ele vendeu o carro. E a pessoa que comprou não era evangélica. Ele colocava música, cervejada, fez um monte de algazarra. Irmãos, para honra e glória do Senhor, essa pessoa veio ter esse carro, pifou, não queimou nada, mas não funcionava. Amém? Amém. Depois ele foi com o saudoso missionário. Depois ele veio com o carro. Toma seu carro, porque isso aqui. Aí o missionário foi lá, orou no carro, falou: Senhor, ele até ensinou nós, você use seu carro, sua geladeira, o que for, para ser até aqui, me serviu. A partir de agora eu estou desfazendo os instrumentos, por exemplo, tudo aqui é ungir. Tudo aqui, a Bíblia aqui vai falando que tudo é para a gente ungir. Por isso que fala aqui, versículos 26 e 27. E com ele ungirá a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus vasos, o castiçal com seus vasos, e o altar do incenso,
o altar de holocausto, com todos os seus vasos, a pia com a sua base, aí santificará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será santo. Amém? Tudo que tinha. Os vasilhames da ceia é específico para Cristo. Então tudo, irmãos, tudo que. Por quê? Porque é uma ordem do Senhor. E com essa unção, a gente sabe que foi ungido Davi, a rei, né? Hoje é feita a unção dos obreiros, dos pastores, dos presbíteros, as diaconisas, os irmãos que se levantam para o campo missionário. É tudo ungido por óleo santo, que simboliza o Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos aqui, louvado seja Deus, um vidro, né? Rosa de salão, tem várias especialistas. Nós temos aqui que é caça, nós temos aqui. Então, a gente sabe, por isso que sempre eu peço, você tem um vídeo de óleo ungido na sua casa, unge a sua família. Não dá para ungir todos, nem todos vão querer, dá um jeitinho. Sempre eu peço também, o dia que você puder, você compra uma latinha de óleo de oliva, usar na salada, mas passa por aqui pelo altar primeiro, que Jesus vai ungir. Na hora da sua comida, você vai temperar a sua salada, a pessoa que precisa da unção para comer. Amém. Então, são várias formas, né, de você caprichar a sua vida abençoada no nosso Deus. Amém. Vamos falar mais um pouquinho sobre o azeite. Atos 10. Vamos dar uma olhadinha. Irmãos, às vezes, o estudo, ele, às vezes dá sono, às vezes a gente não chama de tapas agora. Então, é bom que você vai praticando como conhecer a sua vida. Atos 10, 31. Dá uma olhada. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, irmãos? Amém. E aí, se você dá sequência nessa leitura, vai falar muita coisa a respeito disso também. Agora, olha só, Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, vamos lá parar. Essa unção, por que que às vezes o Senhor manda a gente ministrar unção na igreja? Para que você tenha ali a virtude do Espírito Santo de Deus na sua vida. Às vezes, a gente vê uma manifestação lá fora do adversário querendo entrar para pegar alguém aqui dentro. A gente vai um por um ministrando, eu não sei quem que ele quer. A gente vai um por um. Talvez ele tenha um projeto de ir lá. Às vezes ele está ali fora para jogar uma seta na sua cabeça. O que é seta? A gente já estudou Efésios 6:10 em diante. Seta, ele fica lá esperando. Digamos que eu falo alguma coisa aqui e você não gosta da fala que eu dei. Ele vai aproveitar aquele momento e mandar um dardo na sua cabeça para você interpretar aquela palavra errada. Eu não vou lá nessa igreja, esse pastor falou um monte de bobeira lá. Mas o Senhor, por isso que nós temos a unção da parte do nosso Deus, por isso que o Senhor fala na palavra, né? Nós temos que ter o capacete da salvação. Por que capacete? Porque ela pega aqui dentro. Uma certa vez eu me lembro, eu fiquei com dó de uma missionária, mas eu não sabia que o adversário estava me usando. Ela não foi no culto antes, um dia antes, e ela estava muito gripada com febre. Eu saí lá fora, irmão, sabe como está aquele tempo, aquela neblina, tempo frio, em junho, aquela neblina, aquele vento, subiava, soprava. Eu saí lá fora, minhas crianças eram pequenas, já arrumei a casa deles tudo. Eu falei assim, não, mano, eu fui lá dentro e falei, missionário, eu se eu fosse a senhora, eu não ia, porque eu venho haja lá. Neblina, só estava com febre. Eu falei aquilo que o povo da Bíblia. Ela falou pelo sangue de Jesus contra Deus. Eu já tinha
falado com ela. Que ela tinha que ir no culto esportivo por conta de uma bênção que o Senhor ia colocar na mão dela. Amém? Amém. Então, eu não fui maldoso. Só que o Pedro estava ajudando. Ela me disse depois, não, por que a senhora clamou o sangue e me deu um gelo na clamou? Olha só, porque às vezes a gente sem perceber o que ele encosta, você não sabe. Por isso que tem que ter unção. Você acordou cedo, já você tem um vídeo lá no Egito lá. E vigiar também. Então lá cuidado, vigiar. Né? Para não falar besteira, para não falar bobeira, senão ele encosta. Então olha só, essa palavra que Deus falou aqui, em Atos 10, assim como o Senhor anunciou a Jesus Cristo, né? Ele convertido, andou fazendo bem, orando a todos os filhos de Deus, porque Deus era com ele. Então Deus é com nós. Deus é por nós, Deus é por nós, Deus está junto de nós através de quem? Do Espírito Santo conosco está. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos falar uma coisa muito importante agora. Nós falamos sobre fogo, água, vento, azeite. Vamos falar também sobre o selo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 27. Você está em Atos, só voltar para trás. Mateus, capítulo 27. Eu vou fazer uma comparação aqui. Por que selo? Tudo que a gente faz, que a pessoa faz, capítulo 27. Isso aqui foi quando, capítulo 27, versículo 66. Isso aqui foi quando Jesus morreu, né? O pessoal colocou ele lá dentro. O que o rei mandou fazer? Você coloca a pedra e você sela. Né? Uma vez selado, ninguém pode mexer. Quando você vai com um documento, uma coisa assim, você vai documentando um documento, você vai mandar um documento, você vai lá no cartório, o pessoal não viu a sua fazenda lá. Põe o selo, uma carta no correio, só vai abrir, a pessoa vai receber. Não é assim que funciona? Os caminhos, tudo. Então, quando, olha só, capítulo 27, versículo 66, é o último versículo do capítulo 27. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Por quê? Porque o rei que manda põe meu selo lá. Para ninguém violar aquilo. Porque para saber que o corpo que estava ali pertencia a eles. Na forma deles pensar. Na forma deles pensar. O que eles pensaram? Eles pensaram assim, vamos colocar ali. Se alguém tentar, porque eles falaram que ele ia ressuscitar. Então o que vão fazer? Nós vamos pôr ali, nós vamos pôr o corpo de Jesus ali, nós vamos pôr o selo do rei ali. Não violasse a ordem do rei, o rei também. Amém? Vamos ver Romanos. Eu vou pular alguns versículos aqui. Nosso horário já está acabando. Romanos 8. Está em Mateus, vem para frente primeiro.